gente já tem o Matt Murdock em Homem-Aranha, Rei do Crime em Gavião Arqueiro, Demolidor na She-Hulk e também a série confirmada baseada na HQ do Frank Miller, Daredevil Born Again. Mas e o Demolidor da Netflix? Ele é canônico na Marvel, no CM? A Marvel entregou tudo sobre isso, você vai entender agora. Inestrantes, Peter aqui. A Marvel confirmou a série nova do Demolidor, Daredevil Born Again. Só que tem um problema. Born Again é uma HQ do Frank Miller que já foi adaptada na terceira temporada, inclusive, do Demolidor pela Netflix. Então assim, será que a Marvel vai repetir a história da queda do Murdock, de quando o Rei do Crime lá descobre a identidade dele? A saga dos Defensores não é canônica? Ou será que esse nome tem duplo sentido, já que o Demolidor tá praticamente renascendo dentro do CM mais uma vez? A gente vai tentar entender isso agora. Mas antes, galera, rapidinho, deixa eu só passar pra vocês uma coisa que tá aqui dentro. Não é jabá, só uma coisa que tá aqui dentro. Antes de entrar no estúdio, eu acabei de ver a parcial do IBEST, ok? E a gente tá no top 3 das 3 categorias que a gente tá vencendo. E aí você vai perguntar, Pedro, mas por que você tá rindo? Bom, primeiro eu tô rindo de felicidade, porque vocês me colocaram, né? Eu tô no top 3. Sei lá, se é temporário, se eu vou chegar lá, se eu vou passar a próxima fase. De qualquer jeito, eu tô muito feliz com esse resultado temporário. Só que eu tô mais feliz ainda, porque uma das categorias é criador do ano, Top Creator. É uma coisa que eu nem pensei que eles iam me colocar, apesar de eu achar que eu sou um grande criador, tipo, o tempo todo criando, né? Melhor nunca, né? Mas em número sim. E nessa categoria, só tem gente casca grossa. Só que tem uma pessoa lá, não tem problema falar, né? O Felipe Neto tá lá e ele tá fazendo um tutorial pra ensinar a galera a votar. A fandom dele a votar. Ele, olha, faz o seguinte, tô distribuindo, ele distribuiu lá no Telegram, tal, na fandom dele, e eu fico pensando, eu nunca fiz isso. E ele saiu do top 3 e a gente entrou. Eu sei, pode ser temporário, acho que o cara é gigante, vai ser muito difícil, sei lá, vai que... Mas assim, é difícil mas impossível não é. Agora eu tô vendo realmente a chance. Cada vez essa chance tá funilando. Cara, já pensou se eu ganho criador do ano? Galera, a gente consegue. Eu acho que a gente consegue. Então, muito obrigado por essa posição que vocês me colocaram lá. Não importa se vai passar a próxima fase. Só de já tá lá no top 3, criador do ano, top creator do ano. Galera, isso é surreal pra mim. Obrigado de coração por ter votado. Vou deixar o link aqui embaixo pra você votar pra gente. Vai que a gente consegue. Tamo junto, obrigado, galera. Mas enfim, passada a emoção desse pedido meu, né, não tem como negar que Demolidor é uma das melhores séries de super-heróis já feitas até hoje. E é uma das melhores séries. Claro, tinha umas coisinhas ali que me incomodavam sim, né? Como, por exemplo, o fato do Demolidor sempre estar levando uma surra enquanto ele lutava, caindo, se jogando. Mas mesmo assim a série é incrível. Tanto é que os fãs pediram pela volta do Charlie Cox, fazendo de novo o papel do Demolidor, né? E o Kevin Feige fez questão de atender o pedido e colocar ele como o advogado do Peter Parker em Homem-Aranha e volta pra casa. O Kevin Feige, ele manda bem, né? Tipo, a gente pede e, porra, e o cara vai lá e faz, né? Fora isso, agora a gente também viu que ele vai estrear na série da She-Hulk, na nova série da Mulher Hulk. Além, é claro, da série solo dele, que vai vir, foi confirmada, chamada Daredevil Born Again. Deixa eu consertar meu cabelinho, que tava estranho, né? Agora sim, né? E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas, galera. Por quê? Porque Born Again é uma história escrita pelo Frank Miller, gênio total, casca grossérrima, ok? E essa história ela foi traduzida para o Brasil como A Queda de Murdock, ok? Nessa história, vamos lá, o Rei do Crime, ele descobre a identidade secreta do Demolidor e transforma a vida do cara, porra, no inferno. Matt Murdock vai pro fundo do poço. E pra quem não se lembra, a terceira temporada de Demolidor da Netflix adapta exatamente essa história, onde o Rei do Crime descobre a identidade do Demolidor, inferniza a vida do Matt e dos amigos dele. Claro, Born Again foi adaptada de uma forma mais livre na terceira temporada, sem seguir fielmente os quadrinhos. Mas eles fazem isso, né? Eles não adaptam totalmente. Mas a premissa é exatamente a mesma. Mas e aí? Vão repetir a dose como se as outras temporadas não tivessem existido? Faz sentido isso? A nova série Demolidor vai ser um reboot das temporadas da Netflix? Isso é possível, claro, mas a própria Marvel já deixou indícios, ok? Que as temporadas do Demolidor da Netflix vão ser canônicas. E eu já vou explicar. Calma, rapaz! Se você for agora no site da Marvel e procurar por Demolidor, você vai encontrar o perfil completo do Matt Murdock nas séries. No texto da história dele, a gente já tem um resumo das 3 temporadas. Ok, até aí. Só que, recentemente, tinha um parágrafo na biografia do Demolidor que dizia o seguinte, abre aspas, algum tempo depois, Matt foi contratado como advogado para defender Peter Parker, já que Peter havia sido exposto publicamente como Homem-Aranha e acusado do assassinato do Mistério. Embora Peter tenha sido legalmente inocentado de qualquer irregularidade, Matt o avisou que ainda teria que enfrentar o tribunal da opinião pública e aconselhou Harold Happy Hogan a contratar um bom advogado. Como se fosse uma deixa, o manifestante jogou um tijolo pela janela do apartamento dos Parkers em apoio ao Mistério,
Felizmente, devido aos seus sentidos aguçados, Matt foi capaz de pegar o tijolo antes que machucasse alguém lá dentro. Quando Peter perguntou como ele foi capaz de fazer isso, Matt alegou que era porque ele era um advogado muito bom e deixou por isso mesmo, fecha aspas. Olha, não preciso nem dizer que esse parágrafo era o suficiente para deixar todas as temporadas do Demolidor feitas pela Netflix e os defensores cânones dentro do CM, né? Tá dizendo tudo isso aí nesse comentário todo. Só que recentemente a Marvel foi lá e excluiu esse trecho do site. Deixou só os que falavam sobre as 3 temporadas, pô. Será que foi um erro do estagiário que não estava ciente do cânone do CM ou a Marvel sem querer entregou o jogo? Bom, é no mínimo estranho. Parece que a informação saiu antes da hora e a Marvel apagou. Mas como apagaram, né, não dá pra ter certeza se o Demolidor da Netflix é canônico ou não. De qualquer forma, galera, essa série do Demolidor ainda pode adaptar Born Again sem problemas, mesmo sendo uma continuação das temporadas da Netflix, já que nas HQs o estrago feito pelo Rei do Crime com a vida do Matt Murdock é muito pior do que foi feito com ele na 3ª temporada do Demolidor, entende? Na série que você viu na Netflix, foi tranquilaço. Se eles quiserem fazer algo naquela pegada ainda, só que adaptando mesmo a série, tem muito mais coisa pra estragar a vida do Matt Murdock, isso que eu quero dizer. E quando Daredevil Born Again sair, já vai ter acontecido muita coisa no SEM pra explicar o universo do Demolidor, principalmente She-Hulk e a série da Echo, que eu sei que vocês estão loucos pra ver, olha o Echo, hein? Enfim, galera, eu prefiro que o Demolidor da Netflix seja canônico e que a nova série mantenha esse tom de mais de 18 anos criado pela Netflix. Tem que ser, né? Vai ficar estranha a pessoa? Pô, até porque se for pra fazer um reboot e trazer o Demolidor com cenas de luta iguais às do Gavião Arqueiro, porra, nem faz a série. Nem faz a série. Vai estragar o que já era bom, desperdiçar os personagens. Na boa, é como trazer o Justiceiro pra ele bater nos vilões com flor e fazer a série um musical. Porra, a gente ia se rasgar. Quando o Demolidor for aparecer junto com os Vingadores ou numa série team, ok, diminui a porradaria. Mas quando for série solo, tem que seguir o padrão Netflix. Ô, galera, me ajuda aí, me ajuda a falar com a Marvel, né? Senão os caras vão falar que eu tô errado. Demolidor é um personagem urbano, sabe? Daqueles que saem na noite, descendo a porrada no crime organizado, em super vilões também. E é isso que a gente quer ver. A gente não quer ver cara que desce porrada, vapo na cara de bandido, cancela a CPF, não cancela, ele não cancela, quem cancela é o Justiceiro. Mas quase, né? Ele quase cancela, deixa o cara todo mundo quebrado. A gente quer ver isso, porra. De todas as séries que foram anunciadas, Daredevil Born Again pode ser uma das melhores. Basta manter o tom, sacou? Não transforma em musical. E na boa, eu ainda tô esperando uma luta do Mercenário com o Demolidor. Ah, Pedro, mas isso já aconteceu. Não, pô. Eu tô falando do Mercenário com uniforme clássico, com a mira na testa, aquele mirômetro aqui, sabe? Arremessando carta, clipe, tudo tem na mão. Porra, mas isso vai ser maneiro pra caramba. Porque o Mercenário é casca grossa. Não vejo a hora de rolar um Marvel Knights e a Marvel trazer Cavaleiro da Lua, Demolidor, Motoqueiro Fantasma, a Blade, Electro, toda essa galera urbana junta numa série. Porra, vai ser maneiro demais. Muito maneiro. E galera, eu tô muito feliz que a gente tá no top 3, criador do ano, creator do ano, uma comunidade nerd. Cara, assim, eu não sou o cara que vem pra fazer pegadinha, pra dancinha, pra fazer essas coisas. Então, pô, tipo, eu não consigo me imaginar ainda nessa categoria ganhando, mas eu acho que é possível. E se a gente conseguir, se vocês me ajudarem com um voto, eu vou chegar lá no top 3. Aí eu vou disputar com mais 2. Né? Porra, mas assim, só de já chegar no top 3 nessa categoria, que ela é muito disputada, eu tô muito feliz. Pensa, pô, eu tô no YouTube há 7, 8 anos. Não, no YouTube eu tô muito mais tempo, né? Porque tem o TV Cifra. Então eu tô lá de trás. Porra, mas chegar nesse ponto... É minha carreira, eu só tenho agradecimento a vocês. Vocês que estão fazendo isso. Você que tá aí. Pô, você pode não ter votado ainda, mas você me ajudou muito assistindo meus vídeos. Então só tenho agradecimento. E, se puder, dá um votinho pra manter, pra botar a gente lá, né? Botar a gente lá, manter a gente longe. Enfim, você entendeu o que eu quero dizer, né? Tá bom demais. Obrigado de coração, galera. Toca aqui, ativa o sininho, rapaz, mata o velho. Mas velho não, mata o jovem, seu sem querer. Tamo junto, sempre espero você no próximo vídeo. Com alguma notícia maneira sempre. Aliás, já tô gravando, vou sair qualquer hora desse aqui. Não, agora eu vou acabar, vou assistir um filme. Mas aqui, já tô voltando. Tamo junto, galera. Você é top demais. Até a próxima. Fui!